para louvar o teu santo nome, para engrandecer aquele que nos permitiu acordar hoje, estarmos pela manhã, estarmos novamente aqui na casa do Senhor, e nos permitiu também que pudéssemos conhecê-lo, principalmente isso, né? Conhecê-lo. Esse é o nosso Deus. E nós vamos fazer uma leitura no Salmo de número 86. Vamos ler os versos de 8 a 13. Peço à igreja que se coloque de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Salmos de número 86, versos de 8 a 13. Vamos fazer uma leitura conjunta deste pequeno trecho da palavra do Senhor. Salmo 86, de 8 a 13. Este é um salmo da oração de Davi, súplica e confiança. Iniciamos. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Amém. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por ser o Deus grandioso, por ser o único Deus, o Deus poderoso, aquele que nos livra, aquele que nos guia, aquele que nos protege, o Deus que guarda os seus servos e que ajuda todo aquele que procura te honrar e te engrandecer. Seja conosco, Senhor, neste dia, neste culto. Pela manhã nós já honramos o teu nome e agora mais uma vez nessa oportunidade que o Senhor nos dá, nós engrandecemos o teu nome, porque só tu és Deus, o que merece ser louvado e engrandecido por toda a língua, onde todo joelho deve se dobrar e se prostrar diante de ti. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, aceite, Senhor, este culto. Rogamos, ó Pai, recebe os nossos louvores como aroma suave, e seja, Senhor, este culto um acalento, ó Pai, algo que alegre o teu coração e faça regozijar o teu coração, ó Pai. É o que nós te rogamos, ajude os nossos irmãos que ainda estão a caminho, para que possam também junto conosco te engrandecer. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Aqui Davi, ele estava clamando, e ele estava dizendo: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Davi, ele sabia que os deuses, que as nações ao redor da cidade em que Davi governava, que Davi reinava, ele sabia que tinham os deuses. Mas esses deuses, eles eram deuses feitos por mãos de homens. Deuses de madeira, deuses de pedra, eles tinham os altos, eles tinham as colunas que eram erguidas, que eram para adorar, né, para se dobrarem. Até o povo de Deus mesmo no deserto, eles caíram neste pecado no momento em que eles fizeram aquele bezerro de ouro, né, e foram obras feitas pelas mãos dos homens. E Davi, ele declara, ele fala: não há Deus maior, não há Deus semelhante a ti, Senhor. Não, todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti e glorificarão o teu nome. Não adianta se a pessoa ela acredita em um Deus de barro, em um Deus de ferro, mas no momento em que Cristo retornar, que Deus voltar na sua glória, todo ser se dobrará, toda língua confessará que o nome do Senhor é santo, e somente ele deve ser adorado. E ainda o salmista, ele diz aqui, Davi no versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. E é isso que Deus faz conosco todas as vezes que nós estamos presentes na igreja. Ele ensina os nossos corações, ele admoesta os nossos corações para somente temer ao Senhor, para somente andar nos caminhos dele.
E Davi, ele diz: dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Esse tem que ser também o desejo do nosso coração. A cada vez que nós conhecemos mais o nosso Deus, a cada vez que nós temos maior conhecimento do que Ele é capaz de fazer, do que Ele pode fazer, do que Ele fez e do que Ele fará por nós, nós temos que engrandecer ainda mais o nome do nosso Deus. Porque grande é a misericórdia do Senhor, como diz aqui no verso 13, para conosco, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Quando Ele nos resgatou das trevas, se fez a conhecer aos nossos corações, se deu por nós no momento em que nos tirou do nosso lamaçal de pecado, quando andávamos perdidos, Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Ele livrou a nossa alma do mais profundo poder da morte. E nós vamos cantar ao nosso Deus que não há Deus maior. Eu peço à igreja que se coloque de pé e vamos cantar: não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus.
do Senhor, nós vamos cantar todo ser que vive, louve o nome do Senhor.
sei que não virá. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que vem em nome de Deus. Nós vamos cantar ainda que é o nosso Deus, que Ele é Santo, Santo, poderoso, que era e que age. Sofreu todos os nossos pecados, a nossa culpa ali na cruz. Nós vamos cantar Colossenses 1.
Leve a Deus em oração, agradecendo por podermos adorar o seu santo nome, que Ele receba os nossos louvores e que Ele fale aos nossos corações através da pregação. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui. E obrigado, Senhor, porque como igreja podemos cantar louvores a Ti, Senhor, e bem dizer ao Deus Altíssimo, aquele Deus que é justo e bom, o único Deus verdadeiro. E sabemos, ó Pai, que essas coisas não vêm de nós, da nossa natureza, porque somos pecadores. Mas tu tiveste, Senhor, misericórdia e nos salvaste na cruz do Calvário, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E por isso hoje, ó Pai, nós podemos tomar, sendo que nós temos vida eterna em Ti. Muito obrigado, Senhor, que possamos andar em novidade de vida durante toda a nossa vida, Pai. Que possamos nos consagrar a Ti diariamente. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado por essa comunhão tão bendita. Nós oramos a Ti agradecidos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Palavras da sua pastor. Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. É uma alegria vê-los aqui nesta noite. Nós estamos expondo, pela parte da noite, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, verso 43 a 52. É a passagem que nós vamos hoje nos deter o coração. Nós temos visto, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, esse é o contexto desta passagem que nós vamos ler, ele está na última semana da sua vida, nos seus últimos dias de ministério. O Senhor Jesus Cristo está aqui, próximo da morte dele, e nós percebemos que todo o anúncio do Evangelho é escrito para nos comunicar verdades. E nós começamos a perceber, irmãos, que por causa do nosso cristianismo, nós vamos todos ser abandonados. Por causa do nosso cristianismo, todo cristão pode ser preso. Por causa da sua fé, você pode ser perseguido. O Evangelho, irmãos, ele é escrito para nos retratar o que pode acontecer conosco seguindo essa fé em Jesus. E isso aqui visa nos alertar, trazer a nós uma consciência de que nós não somos benquistos nesse mundo. E eu e você, se o mundo pudesse, vai fazer de tudo para nos desfavorecer, para nos humilhar, para nos manter longe, né, de qualquer cargo de confiança. O mundo, ele despreza tudo o que é de Deus e que fala do Evangelho. E nós temos vivido esses dias, né, no Estado brasileiro, na nossa terra, nós temos visto, né, essa relutância em aceitar as coisas de Deus, em aceitar a palavra de Deus. E os mundanos, eles fazem de tudo, né, para expurgar qualquer coisa que cheire a Evangelho, que cheire a palavra de Deus. E eles tentam impedir movimentos do governo, né, ou de qualquer outra liderança que vá falar da palavra de Deus, ou fale de Deus, ou fale de Cristo. Perceba, irmãos, que não é fácil ser cristão. E o Senhor Jesus, ele passou por isso e ele está mostrando para mim e para você de forma clara, e essas são as suas palavras proféticas, e se ele foi perseguido, também nós seremos perseguidos.
quem sabe abandonados, quem sabe presos. Estamos, à beira disto, numa sociedade, como nós expomos hoje pela manhã, que é cada vez mais inclusiva, cada vez mais promíscua, cada vez mais violenta, cada vez mais incrédula. É horrível. E é isso que acontece com aqueles que seguem a Jesus. Muito bem, chegamos então nesses versos que vão expor a prisão do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler com vocês do verso de número 43 a 52. Eu queria que você prestasse atenção comigo, o que Marcos está registrando aqui acerca da prisão de Jesus. Vamos ler? Diz assim: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saíste com espadas e porretes para prender-me como salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendeste? Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite tão bendita e maravilhosa. Que o Senhor, por favor, nos dê o amparo, o consolo, Senhor, que vem da Tua palavra para que possamos viver o nosso cristianismo. Senhor, por favor, acalma agora o nosso coração. Dá-nos uma paz do céu, para poder ouvir a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, por favor, com o Teu Santo Espírito, enchendo-nos da Tua verdade, e que saiamos daqui ainda mais animados na fé. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, qual é o contexto, então, desta prisão do Senhor Jesus Cristo? Nós vimos, no domingo passado, que o contexto é o contexto de prensa. Jesus entrou no Getsêmani para ter a sua alma prensada, como se faz com azeitonas, para tirar o precioso azeite de oliva. Jesus entra no Getsêmani para ser prensado. Imagine você saber que a sua hora de morrer está chegando. O que você faria se você soubesse que está prestes a morrer? Fugiria da morte? Faria de tudo para que ela não chegasse? Ou você se entregaria a ela? Pois é difícil, não é? O Senhor Jesus, irmãos, Ele recebeu da parte do Pai, e Ele vai fazer isso, essa proclamação 3 vezes no Evangelho de Marcos. Nós vimos isso. A partir do capítulo de número 8, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo que Ele vai para Jerusalém, ser preso, condenado e vai morrer. Ele sabia que Ele ia morrer. Ele está caminhando para a morte. Por isso, então, a sua angústia de alma, Ele sabe que Ele vai morrer. E que essa morte vai ser uma morte violenta, truculenta. Ele vai ser abandonado pela multidão. Ele vai ser abandonado pelos discípulos. Ele vai ser abandonado pelo próprio Pai. E ao final, ele vai estar pendurado no madeiro. Aquele madeiro que era para ser meu e seu. Era para nós estarmos lá abandonados por causa dos nossos pecados. Prevendo tudo isso, ele suou orando gotas de sangue. Um fenômeno que acontece com poucas pessoas que estão passando uma agonia extrema, excruciante, a ponto de ter os seus vasos dilatados e o sangue escorrer pela face e pelo corpo.
Jesus passou por esse lugar de prensa. Ele foi prensado. Mas nós vamos perceber, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu o consolo do Pai. Vai dizer que um anjo veio até ele e o consolou. E o animou. E esse era o plano divino. Não era Judas que estava traindo Cristo, nem o sinédrio que ia prendê-lo, nem o Estado romano que ia condená-lo à cruz. Esse era o plano da redenção em favor do povo de Deus e da igreja. Jesus, então, consolado, ele vai dizer aí, no verso de número 42, o que Jesus diz? Ele, então, com uma vontade hércula, ele se levante, com os sentimentos invergáveis, agora ele se levanta, depois de orar, animado e consolado, ele vai dizer, verso 42, vamos ler? Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Percebam, meus amados irmãos, então, que quem foi até a cruz, e quem levou Jesus até a cruz, não foram os judeus, nem os romanos. Quem foi até a cruz foi o próprio Senhor Jesus. Ele se levantou, agora animado, buscando vitória na cruz. Ele se levanta e diz: eia, vamos, o traidor se aproxima. E aí nós vamos entrar então aqui, no verso de número 43, e nós vamos perceber, meus amados irmãos, aqui, que Marcos ele vai registrar para nós algumas características desta prisão que o Senhor Jesus Cristo está passando. Nós vamos notar aqui no texto, né, pela maneira com a qual ele redige, né, algumas características dessa prisão de Cristo. Né, e ele faz isso de maneira, né, inspirada pelo Espírito Santo, né, e ele faz isso para que nós percebamos quais foram os motivos pelos quais o Senhor Jesus Cristo foi preso. E o objetivo de Marcos é nos mostrar isso, essa prisão, e como ela aconteceu. Vamos ver, em primeiro lugar, essa prisão, meus amados irmãos, foi uma prisão, vamos ler todos juntos? Uma prisão, mais uma vez, uma prisão arquitetada. Observem comigo, por favor, essa prisão do Senhor Jesus, verso 43 a 45 diz assim: e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha. Qual era a senha? Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Perceba, irmãos, então aqui, Marcos ele está registrando para que nós percebamos, para que nós tenhamos consciência de que esta prisão que vai acontecer do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é uma prisão planejada, arquitetada. Ela foi aqui bolada e pensada. Perceba, irmãos, em primeiro lugar aqui, quem era que tomou a frente da prisão, do aprisionamento. Quem é o líder do aprisionamento aqui? Veja aí, Marcos vai dizer quem é esse líder, verso 43. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12. Marcos vai registrar que o primeiro personagem aqui a tomar destaque nesta prisão de Cristo é Judas Iscariotes. E vai dizer aqui, Marcos, ele era um dos 12. Irmãos, por que Judas ele tomou a dianteira para prender o seu próprio mestre? Como diz a profecia, o amigo levantou calcanhar contra o seu amigo íntimo. Por que Judas fez isso? Se ele era um dos 12. Percebe, irmãos, que no início do capítulo de número 14, o Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer uma repreensão severa a Judas, que era um ladrão, que roubava a bolsa.
E Judas, ele vai ser aquele arquiteto que vai começar a convencer as pessoas de que o que Maria Madalena estava fazendo, ungindo, me perdoe, Maria estava ungindo o Senhor Jesus Cristo em Betânia com um vaso de alabastro que valia, irmãos, uma nota preta naqueles dias. O que Maria estava fazendo era algo, irmãos, que deveria ser vendido e entregue aos pobres. E ele começou a cochichar com os outros. E começou um burburinho. E o Senhor Jesus então vai virar para ele. Veja aí comigo, verso de número 6, do capítulo 14. E ele vai dar uma repreensão em Judas. E ele vai dizer, mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. E eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Por que, irmãos, Judas entregou o seu mestre? Sabe por quê? Porque Judas achou que Jesus estava sendo vaidoso, estava querendo ser perfumado. Ora, Judas sempre viu o seu mestre, que não tinha aonde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus Cristo não tinha um par de sandálias, irmãos, um par de roupa. Nunca passou vaidade nenhuma pela vida de Jesus. E agora Judas, pensando que Jesus se tornou um vaidoso, um orgulhoso, para tomar um banho de perfume, vai dizer o texto que ele saiu para entregar e trair o seu mestre. E vai dizer que ele o entregou por causa de dinheiro. Percebam, irmãos amados, que Judas, ele toma aqui a dianteira. Judas, ele está magoado com Cristo. Judas, ele aqui abandona o seu rabi. Judas aqui está vendendo o seu mestre, irmãos, porque ele era do maligno. E todos aqueles que são do maligno, quando eles olham para um crente, eles sempre vão formar uma imagem dos crentes, irmãos, de uma maneira perversa. Você pode ser a melhor pessoa que for, mas o ímpio vai fazer você parecer com o filho do diabo. Ele vai dizer que você não presta. Ele vai fazer de tudo para elamear o seu nome. É assim que os ímpios agem. E foi assim que Judas, irmãos, filho do diabo, fez com Jesus. Percebam comigo, irmãos, todas as vezes que Marcos vai registrar a pessoa de Judas no Evangelho, ele vai registrar, descrever de forma negativa. Olhem comigo, por favor, a primeira vez que Marcos registra sobre Judas, Marcos capítulo de número 3, verso de número 19. Vamos ler aí, todos juntos, por favor. Acompanhem comigo, não perca atenção, por favor. Olha só, aqui é o contexto da escolha dos 12 apóstolos. Judas Iscariotes vai ser escolhido, mas como ele vai ser descrito? E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Desde o início, percebam que Marcos vai dizer, ele é o traidor. Observem comigo, irmãos, por favor, agora, Marcos, capítulo de número 10, verso de número 11. Olha aí como Marcos vai descrever Judas. Por favor, capítulo de número 10, verso de número 11. Me perdoem, irmãos, eu me equivoquei aqui. É no capítulo de número 14.
E nós vamos ler verso de número 17 em diante. Diz assim: Ao cair da tarde foi com Jesus os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo, um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas há daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor não lhe fora ter nascido. Percebam, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, ele vai aqui então fazer uma descrição, né, de Judas, e ele vai dizer aqui: ai daquele pelo qual eu estou sendo traído. E Jesus desmascara aqui Judas, mostrando que ele era o traidor. E a última vez é aqui. Nós vamos ler então, capítulo de número 14, verso 43, e vai dizer então isso. Falava, e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12. Esse homem, meus amados irmãos, agora toma a dianteira. Ele é o líder da turba que vai prender o Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos ver aqui, Marcos mostra, em primeiro lugar, né, que essa prisão é arquitetada porque tem um líder. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui, né, a escolta do aprisionamento para prender o Senhor Jesus. Leiam comigo, por favor. Verso 43, Marcos vai registrar e vai dizer assim: E com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. O que significa turba? Turba, irmãos, significa um grande número de pessoas. Marcos não vai registrar aqui, mas João vai registrar isso. Por favor, abra comigo lá para João, capítulo de número 18, verso de número 3. Acompanhe comigo, por favor. João, capítulo de número 18. Veja aí o aprisionamento de Jesus e veja aí como ele foi aprisionado, por favor. Verso 3, 18, 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Percebam aqui que João vai dizer que Judas recebeu uma escolta. Você sabe o que é uma escolta? Uma legião romana era composta de 6.000 homens. Uma escolta era composta de 600 homens, 10% de uma legião romana. Percebam que Caifás, que era o sumo sacerdote naqueles dias, ele recebe de Pilatos, que era o governador romano, ele recebe uma escolta de soldados romanos, de 600 soldados. E vai dizer aqui que os principais sacerdotes ainda mandaram guardas do templo. E nós vamos perceber, irmãos, que ao caminhar e ao haver aquele tropel de cavalos caminhando, andando para prender o Senhor Jesus Cristo, vai se juntar também a eles um número de pessoas, irmãos, que abriram suas janelas de noite, aquele movimento e o bater de espadas. E eles começaram a acordar e a ver aquele tropel. E eles então começaram a sair de casa, pegarem paus e seguir a multidão. Por isso, Marcos vai dizer aqui que veio com Judas uma turba. Era um grande número de pessoas com espadas, lanternas, tochas e porretes para poder prender o Senhor Jesus Cristo. Possivelmente, Judas pensava que o Senhor Jesus, junto com os discípulos, os 11 que ficaram, iriam brigar, iriam se revoltar e não iriam se deixar o Senhor Jesus ser preso. Mas percebam, meus amados irmãos,
que não foi isso que aconteceu aqui. O Senhor Jesus Cristo, ele não foge. Irmãos, o Senhor Jesus, ele não podia fugir, porque ele deveria ir até a cruz. Era plano de Deus, não era plano de Judas. O Senhor Jesus, ele não foge. O Senhor Jesus, ele não vai para o Monte das Oliveiras, irmãos, para se esconder. Ele vai para ser preso. Jesus, irmãos, ele não vai aqui resistir ao aprisionamento. E em terceiro lugar aqui nós vemos isso. Essa prisão não foi uma prisão resistida. Você quer uma prova disso? Abram comigo, por favor, de novo, para o Evangelho de João, capítulo de número 18. O Senhor Jesus não resistiu? Não. Ele não lutou? Porque ele, irmãos, não se rebelou e avançou e brigou? Por que ele não fez isso? Porque o Senhor Jesus sabia que era aquele cálice, era o cálice que o Pai queria que ele bebesse. Vejam comigo, por favor, meus amados irmãos, capítulo de número 18, vai dizer o seguinte: tendo, pois, Judas, verso 3, tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haveriam de vir, adiantou-se. Como assim? Ia ser preso, ia para a morte. Jesus, ele não retrocedeu. Olha só o que ele fez. Ele adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Verso de número 5. Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Percebam, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus não está resistindo à prisão. Ele está indo para a prisão. Percebam que você vai ver aqui que havia um líder do aprisionamento, havia uma escolta de aprisionamento, havia um sinal, uma senha de aprisionamento, que era o beijo. Judas o beijou. E Jesus então, a quem buscais? Quando ele disse que era ele, todos caíram por terra. Percebam ainda que essa prisão ela não vai ser resistida. Mas houve alguém que se atreveu a resistir. Quem foi? Pedro. Vai dizer, irmãos, perceba aí comigo, por favor. Volte comigo lá para Marcos, capítulo de número 14. Verso de número 46 a 47. Vamos ler todos juntos? Então, lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sagando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Quem foi aqui o circunstante que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado de Malcom? Pedro. Quem foi que disse para Jesus que resistiria até a morte e queria com Cristo a prisão? Pedro. Percebam que esse texto, irmãos, ele é narrado por Pedro. O Evangelho de Marcos é narrado por Pedro. E nós vamos perceber aqui que Marcos omite o nome de Pedro. Mas os historiadores, eles vão dizer que esse circunstante que puxou da espada e era para decepar a cabeça de Malco. Mas possivelmente Malco fez uma jogada de perna e cortou a orelha dele. E nós vamos perceber, irmãos, que se o Senhor Jesus Cristo ele não tivesse pego a orelha do chão, toda ensanguentada, e colocasse no lugar, quem sabe não haveriam 3 cruzes, mas 4 cruzes naquela noite. Pedro também iria ser crucificado naquele dia. E não há 30 anos depois de cabeça para baixo, quando Nero mandou matar os cristãos. Perceba então que Jesus, ele cura o servo do sumo sacerdote Malco,
que então apazigua os ânimos, e vai dizer aqui que o prenderam, irmãos, com cordas, e o levaram preso. A prisão de Cristo, ela não foi, irmãos, de maneira alguma resistida. E nós vamos caminhar, e o texto continua, e nós vamos perceber que essa prisão, né, é uma prisão também, irmãos, você vai ver aqui pelo registro com o qual Marcos faz a descrição dessa prisão, que essa prisão ela foi uma prisão política. Olhem comigo, por favor. Verso 48 e 49. Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Percebam esse refrão. É para que se cumpra as Escrituras. Percebam, meus amados irmãos, que eles foram prender o Senhor Jesus Cristo como se fosse um salteador, um ladrão, um assaltante, um malfeitor. Percebam, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser descrito aqui, e as pessoas vão achar que aquela turba, aquela escolta de 600 soldados está indo prender um malfeitor. E Jesus vai revelar aqui o que está por trás dos bastidores. Quem mandou prender o Senhor Jesus? Principais sacerdotes. Percebam que no início do ministério do Senhor Jesus, quem inicia a perseguição a ele são os fariseus. Mas quem manda matar o Senhor Jesus são os principais sacerdotes. Por que os saduceus mandam matar o Senhor Jesus? Por causa do seu ensino. Olha o que ele diz aí. Todos os dias eu estava convosco no templo, fazendo o quê? Roubando, maltratando as pessoas, ensinando o que era errado? Não. Ele estava ensinando. Jesus, ele foi preso pelo que ele ensinava. E todos nós sabemos, irmãos, que o ensino do Senhor Jesus Cristo foi um ensino, irmãos, contrário àquilo que a religião judaica pregava. Eles pregavam uma religião, irmãos, conforme vemos nos nossos dias, uma religião do toma lá da cá. E eles tomavam das pessoas suas posses, seus bens, seus dinheiros. E nós vamos perceber que o ensino de Jesus tocou no bolso da cúpula mais rica da religião judaica. E ao purificar o templo, eles se viram ameaçados. E eles então começaram a arquitetar a partir dali a morte desse rabino nazareno, desfavorecido pela cúpula judaica. Irmãos, percebam que Jesus foi morto por causa que o seu ensino, a sua política, a sua religião era diferente da religião que estava sendo vivida naqueles dias. Uma religião arcaica, uma religião engessada, uma religião que pregava para as pessoas um ensino de obras, uma salvação por obras, e eles tinham então que jejuar 2 vezes na semana, dar o dízimo do coentro, da hortelã, das mínimas coisas. Eles tinham que sacrificar no templo e davam vultuosas somas, e o templo virou a galinha dos ovos de ouro da religião judaica, da cúpula dos sacerdotes. E nós vamos perceber, irmãos, que isso não é muito diferente dos nossos dias. Quais são as igrejas que mais enriquecem no Brasil hoje? São aquelas que se tornaram uma empresa, que fazem do púlpito um balcão, fazem dos crentes um cliente, que passam maquininha, que fazem campanha das 7 campanhas, e tem campanha dos empresários,
e tem campanha, né, de todas as formas para poder arrancar dinheiro do povo. Se o Senhor Jesus viesse hoje, esses bispos e apóstolos dessas grandes igrejas, possivelmente também mandariam matar o Senhor Jesus Cristo. Perceba, irmãos, que essa foi uma prisão política. Sacerdotes, eles tinham uma política diferente de Cristo. Uma religião de obras. E o Senhor Jesus, ele pregava uma religião pela fé. O Filho de Deus. Perceba então que essa prisão, ela causou a morte do Senhor Jesus. Para finalizar, Marcos vai registrar aí também que essa prisão, ela não foi, irmãos, uma prisão de muitas pessoas. Quem foi que foi preso? Somente o Senhor Jesus. Verso de número 50, vamos ler todos juntos? Então, deixando, todos fugiram. Perceba, irmãos amados, que quem vai para a cruz, sozinho, solitário, abandonado, é apenas o Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha mais ninguém com ele, mais ninguém para o consolar, mais ninguém para o acompanhar. Essa prisão foi uma prisão solitária. Eu quero dizer aqui para você nessa noite, que foi preciso o Senhor Jesus Cristo, ele ir sozinho até a cruz. Porque, meus amados irmãos, se ele não fosse sozinho até a cruz, nós não poderíamos ter os nossos pecados perdoados por aquele que é capaz de perdoar os pecados do mundo inteiro. O Senhor Jesus sozinho se tornou um gigante. O Senhor Jesus sozinho se tornou um guerreiro, desbravador das trevas e do império do diabo. Ele avançou sozinho, irmãos, até a cruz, para poder esmagar a cabeça da serpente e para poder concluir o plano de salvação. Assim como a criação, ela foi feita por Deus em 7 dias, em 6 dias, e no 7º descansou. O Senhor Jesus, então, teria que ir sozinho, e nesses 3 dias, ele foi, então, martirizado, crucificado, morto. E ele então haveria de ressurgir para a salvação da sua igreja, irmãos, no primeiro dia da semana. Sozinho. Nesses 3 dias, ele foi concluir o plano da redenção. Era o Senhor Jesus, sozinho. E ele foi por causa de mim e de você. O Senhor Jesus não podia ser acompanhado por ninguém. Para se cumprir as Escrituras, ele vai dizer que ele deveria tomar esse cálice que o Pai preparou para ele. E como uma ovelha muda que vai ao matadouro, o Senhor Jesus então foi sozinho, irmãos, até aquela cruz, e não abandonou aquela cruz até o fim do seu último suspiro. Quando ele clamou, Abba, Pai, e entregou o seu Espírito. Só ele podia nos salvar. A salvação de Cristo, ela, irmãos, foi solitária. Só ele podia, irmãos, nos redimir dos nossos pecados. Somente ele. E a salvação de Cristo, ela foi suficiente e eficiente para nos salvar. Só ele, somente ele, foi até a cruz. Para finalizar, nós vamos ver aí, em último lugar, que essa prisão, ela não foi somente uma prisão, irmãos, arquitetada. Segundo lugar, ela não foi uma prisão resistida. Ela foi uma prisão política, uma prisão solitária. Em último lugar, ela foi uma prisão visualizada por todo o povo de Jerusalém. Tenham comigo, por favor, versos 51 e 52. O que diz aí? Seguia um jovem
coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Quem é esse jovem aqui? Possivelmente, irmãos, esse jovem seja Marcos, João Marcos, o autor desse evangelho. Ele também aqui não revela o seu nome, mas dizem os historiadores que este jovem possivelmente tenha sido João Marcos. E o que aconteceu naquela noite? Como eu descrevi para vocês, né, começa então um tropel de cavalos, começa a se ouvir espadas sendo batidas em escudo, e nós vamos então ver, né, os guardas do sinédrio com as suas tochas, com as suas lanternas, e a multidão e o povo de Jerusalém começa a acordar com essa zoada. Está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? E as pessoas começam a abrir as suas janelas e ver aquela escolta de 600 soldados e os guardas do templo passando. E muitos deles então abriram a porta das suas casas e disseram: eu vou acompanhar, eu vou ver o que está acontecendo. Percebam, irmãos, que esse jovem, ele estava coberto simplesmente com um lençol. Onde é que estava ele? Na cama. Quando ouviu o barulho em Jerusalém, barulho da grande multidão. Perceba então aqui que ele começou a seguir o Senhor Jesus, viu ele sendo preso, e os soldados romanos acharam que ele era um dos discípulos e correram para pegar ele, para prender ele. Só que largando o lençol, foi mais rápido do que uma gazela. Ele aqui se apressou, né, e saiu nu com a mão no bolso, correndo para dentro de casa com medo de ser preso. Mas o fato é, irmãos, que percebam que o plano do sinédrio, o plano dos principais sacerdotes, de que o Senhor Jesus fosse morto depois da época da Páscoa, como nós vemos aí, irmãos, capítulo de número 14, verso 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Percebam que eles queriam fazer tudo à surdina. Os principais sacerdotes queriam esconder a morte de Jesus. Percebam, irmãos, que essa prisão, ela foi uma prisão visualizada por toda a comunidade, por todo o povo de Jerusalém. Todos visualizaram a prisão de Jesus. Ninguém naqueles dias ficou sem saber que o rabino nazareno havia sido preso. Todos visualizaram a prisão de Jesus. Quero concluir nessa noite dizendo para vocês que era preciso o Senhor Jesus ser preso e ser morto na época da Páscoa, porque esse era o plano divino, esse era o plano eterno, esse era o plano salvador vindo dos céus. Jesus foi preso, irmãos, por um único motivo. Você sabe qual foi o motivo pelo qual Jesus foi preso? Para que eu e você fôssemos libertos. Se Jesus não fosse preso naquela noite, nós não seríamos libertos dos grilhões dos nossos pecados. Se Jesus não fosse preso naquela noite de Páscoa, nós não teríamos, irmãos, a liberdade hoje de crermos nele e de recebermos uma salvação que nos liberta do império das trevas e da cegueira, irmãos, que o diabo causa em todos aqueles que estão acorrentados em seus pecados, em seus ardis e nos seus planos funestos de levar a maior parte, irmãos, da humanidade que ele puder para o inferno. E por causa da prisão de Cristo,
E eu e você hoje somos libertos e salvos da prisão, irmãos, do diabo e do inferno. Se não houvesse aquela prisão, e é isso que Marcos está registrando, para que os seus leitores entendam que se Jesus não fosse preso, nós não poderíamos ser libertos do império das trevas. Temos que ter um coração agradecidos, porque Jesus foi preso em nosso lugar. Aqueles grilhões eram nossos. Aqueles chicotes que o Senhor Jesus recebeu, aqueles açoites que dilaceraram sua pele e as suas costas. Irmãos, era para mim e para você. Era nós que merecíamos estarmos amarrados no tronco e recebermos as penalidades eternas por causa dos nossos pecados. Um aprisionamento eterno que vai acontecer no inferno. Mas percebam que a misericórdia de Deus foi tão grande que Ele enviou o seu Filho para ser preso em nosso lugar e morrer a nossa morte. Quero dizer para você que já é um crente em Jesus Cristo, se alegre e agradeça a Deus nessa noite, porque o Evangelho nos ensina que Ele foi preso em nosso lugar, para que pudéssemos ter livre acesso a Deus e ao Pai. Eu quero falar com você que ainda não entregou seu coração a Cristo, que ainda não entende o porquê de Cristo ser preso. Você que está nos assistindo e nos vendo, quem sabe aí pela internet, que você entenda que houve alguém que foi preso em seu lugar. E ele fez isso, mesmo você não entendendo hoje o porquê Jesus foi preso. Ele foi, irmãos, preso não por causa de Judas, nem dos judeus, nem dos romanos. Jesus, ele foi aprisionado por causa dos seus pecados. Por causa de você. Por os seus pecados que levaram Cristo para a prisão. E ele voluntariamente se entregou para que você fosse liberto da prisão eterna que há de vir com as penalidades infernais daqueles que não creem, que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Irmãos amados, temos que dar graças a Deus, porque Jesus foi preso em nosso lugar. Ele suportou as agulhas de uma prisão por causa da nossa salvação. Que alegria hoje poder saber que esse foi um plano divino, um plano eterno para a nossa salvação. Que a igreja possa se regozijar nisso. Que nós possamos nos alegrar, irmãos, nos grilhões e na prisão do Senhor Jesus, para nos libertar dos nossos pecados e da ira vindoura de Deus e do inferno. Tenhamos um coração, irmãos, sempre agradecidos a Jesus por tão grande libertação. E tenhamos um coração agradecidos a Jesus, porque até hoje o poder que Ele nos dá para nos livrar dos grilhões do pecado ainda é derramado sobre a igreja. E graças a Deus, porque nós não precisamos ficar presos aos nossos pecados, irmãos, porque Ele derramou o seu Espírito Santo para nos libertar de todo aprisionamento que os nossos pecados e o diabo, irmãos, querem fazer e nos trancafiar em nossa vida. Graças a Deus por esse poder libertador. Hoje nós podemos viver uma vida santa e que glorifica a Deus. E não há nenhum pecado que possa nos prender, porque Jesus nos libertou de todos os nossos pecados. Ele nos libertou da morte eterna. Ele, amados irmãos, se fez, irmãos, preso para que nós pudéssemos ter a liberdade, uma liberdade graciosa, maravilhosa, de viver uma vida agora santa e obediência para o Senhor Deus, o Pai amado.
Graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe pela exposição do seu Evangelho nesta noite. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, faça uma oração e agradeça a Deus no seu coração por tão grande livramento que o Senhor Jesus nos deu. Vamos orar. Obrigado, Senhor amado, Deus bendito e poderoso, pela alegria que o Senhor nos dá, Senhor, pela alegria que o Senhor nos dá hoje de sermos libertos, Senhor, dos nossos pecados, hoje, Senhor, de sermos libertos das garras, das trancas, da prisão do diabo. Obrigado, Senhor, pela grande libertação que nós temos da morte eterna, Senhor, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós nos alegramos, Senhor, sobremaneira, Senhor, nas prisões e nos grilhões de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tão grande libertação que o Senhor deu à tua igreja. Somos felizes e agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em